Olá, no programa de hoje você vai ver que a Anatel interrompeu a comercialização de novas linhas de telefone celular de várias operadoras. Vai ver também que o Judiciário Potiguar adotou novas medidas de proteção e acesso às instalações. E ainda, o Tribunal de Justiça divulgou os salários de servidores e magistrados no portal da Transparência. Não sai daí, o TJTV está só começando. Depois da Agência Nacional de Saúde proibir a comercialização de novos planos de saúde, agora é a vez da Anatel, a Agência Nacional de Telefonia, que está proibindo algumas operadoras de comercializar. A intenção é forçar a melhoria nos serviços. Não é de hoje que os usuários de telefonia móvel reclamam dos serviços prestados pelas operadoras. Tanto que a decisão da Anatel de proibir as empresas de comercializarem novas linhas até que os serviços sejam devidamente normalizados foi recebida com satisfação pelos consumidores. Nas ruas de Natal, a população ouvida foi unânime ao concordar com a determinação e demonstra uma expectativa de mudança para melhor. Às vezes o pessoal ligava do interior, bem aqui perto em São José, e tinha hora que eu não ouvia quase nada, então eu estou de acordo. Eu achei uma suspensão justa, porque os usuários estão tendo muitos prejuízos, principalmente quem é comerciante, que depende de telefone. Horrível, estava aqui na cidade, estava dando muito problema. A TIM, a Oi e a Claro foram punidas após a Anatel identificar uma evolução constante na taxa de reclamações de usuários quanto à qualidade da prestação do serviço. Mas em âmbito estadual, no Rio Grande do Norte, somente a TIM recebeu a punição. Em Natal, o PROCON municipal tem fiscalizado o cumprimento da decisão pela operadora e nos primeiros dias nenhuma notificação foi registrada por desobediência. A TIM é líder em reclamações, segundo o diretor-geral do PROCON, Eider Mendes. Normalmente as reclamações do consumidor, quando vem até o PROCON, vem trazendo problema de cobrança indevida, má prestação do serviço, vício daquela prestação de serviço. Então, quando o consumidor chega até o PROCON, nós notificamos a empresa para ela comparecer a uma audiência de conciliação e tentamos compor esse problema. Dados da Anatel mostram que foram mais de 3 milhões de reclamações e as principais se referem ao completamento e à interrupção de chamadas dos usuários. Para voltarem a comercializar, as prestadoras deverão apresentar um Plano Nacional de Ação da Melhoria da Prestação do Serviço Móvel Pessoal. O PROCON está de olho e promete fiscalizar com rigor. A determinação da Anatel é pelo prazo de 30 dias, a suspensão das vendas, e durante esses 30 dias nós vamos continuar na fiscalização, não especificamente nas empresas de telefonia, mas fazendo fiscalização em supermercado, em shoppings. Enquanto tivermos nessa fiscalização, vamos às lojas da TIM para saber se realmente as vendas estão suspensas. O consumidor que se sentir lesado tem uma outra opção, além de procurar o PROCON para se resguardar. É possível também ingressar com uma ação judicial nos juizados especiais ou mesmo na justiça comum. Dependendo do dano provocado pela má prestação do serviço, o consumidor pode pedir uma indenização por danos materiais ou morais. O consumidor ele poderá procurar vias extrajudiciais ou judiciais, mas ele poderá em um primeiro momento procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor para tentar resolver extrajudicialmente. No caso, uma tentativa de conciliação, ou será dado um prazo ao prestador de serviço para solucionar o problema. Caso não seja solucionado, o consumidor poderá entrar com a demanda judicial, que pode ser nos juizados especiais ou na justiça comum, dependendo do valor da causa, conforme o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura o direito à indenização por danos materiais e morais, entrar na Justiça para requerer esses direitos. Veja a seguir como funcionam as novas normas de acesso aos prédios do Judiciário Potiguar. O Tribunal de Justiça Potiguar está implantando novas normas de acesso aos prédios do Judiciário Estadual. A medida pretende reforçar a segurança dos servidores e magistrados.
A resolução do Tribunal de Justiça estabelece procedimentos de controle de acesso, circulação e permanência de pessoas nos prédios do Poder Judiciário. A ideia é dar condições adequadas de segurança e garantir a ordem e a integridade patrimonial e física da instituição, magistrados e servidores. O projeto nasceu de um estudo do Gabinete Militar, setor responsável pela segurança do tribunal e por aplicar as novas normas. Esta resolução agora veio normatizar, disciplinar, dar um respaldo ao Gabinete Militar, né, e ao próprio Serviço de Vigilância, para que seja feita algumas cobranças no tocante à identificação daquelas pessoas que vêm ao Poder Judiciário. A questão dos servidores estarem portando o crachá funcional, é um instrumento de identificação desses servidores. E a resolução também disciplina o acesso daquelas pessoas prestadoras de serviços que vêm aos prédios do Poder Judiciário. Essas pessoas, elas não poderão mais adentrar aos prédios do Poder Judiciário, ficarão aguardando na recepção para que os interessados, os servidores, venham e tratem isso diretamente na recepção. Mas, às vezes é alimentação, está vedada a entrada muitas vezes de pastoreadores de veículos, né, que sem uma necessidade, muitas vezes pessoas que vêm praticar comércio, né, no âmbito do Poder Judiciário, que também é uma vedação em razão de uma outra portaria. Então, essa resolução visa disciplinar estas situações no âmbito dos prédios do Poder Judiciário. O Gabinete Militar tem 60 dias para adotar todas as providências disciplinadas na resolução. Entre as principais medidas, a obrigatoriedade de identificação de qualquer pessoa que ingressar nos prédios do Judiciário, ou seja, ao ingresso livre, desde que devidamente identificado e que seja dentro do horário de expediente. O coronel destacou a importância da cooperação por parte de magistrados, servidores e jurisdicionados no cumprimento das novas regras de segurança adotadas. O principal é a questão da orientação e do esclarecimento, que o Gabinete Militar já está procurando realizar nesse período de 60 dias, que, vamos dizer assim, é um período de adaptação a esta resolução. Algumas normas já estão em vigor, nós já estamos cobrando. Agora, é fundamental que os servidores e aquelas pessoas que vêm ao Poder Judiciário possam colaborar. Isso é importantíssimo, para que essa portaria possa ser dada a cumprimento e a finalidade desta portaria, na verdade, é prestar segurança, é garantir a segurança dos magistrados e também dos próprios servidores jurisdicionados que estão no âmbito dos prédios do Poder Judiciário Estadual. O disciplinamento no âmbito do Tribunal de Justiça levou em consideração a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas administrativas e a criação de um Grupo Nacional de Segurança. A intenção não é restringir o acesso aos prédios públicos do Judiciário, mas sim impor normas e reforçar a segurança de todos. O acesso é livre, agora existem as restrições. As pessoas que estão armadas, a não ser que tenham um porte legal de arma, né, elas terão restrição, não poderão, inclusive se vier armado por fora sem porte, pode ser presa até em flagrante, né? Pessoas trajadas de forma inadequada, quer dizer, não se pode vir por fora de roupa de banho, de saída de banho. Então, restrições, elas existem, mas sem possibilitar o acesso do judicionado. Pelo contrário, o fórum é aberto ao cidadão, né? É a nossa clientela, ele tem que ter a mais completa franquia no acesso aos serviços do judiciário. Agora, lógico, com os cuidados que vão garantir a própria segurança dele. A norma considerou também uma mudança no perfil da criminalidade apurada pelo Judiciário, onde se constatou que cada vez mais tem aumentado o número de magistrados que sofreram atentados ou tentativas de intimidação. Kennedy Braga ressalta a necessidade e a importância de proteger os membros do Tribunal de Justiça e resguardar a integridade de todos. Nós não temos no Estado situações de risco ou de gravame que implique num cuidado maior, né? Nós temos aquele risco que é considerado da própria atividade do juiz, né? Então, nós temos casos em que há intimidação e há certas ameaças veladas, mas que nós monitoramos, temos o conhecimento do que acontece e destinamos ao Gabinete Militar para que tome as devidas providências. Nós temos serviços de inteligência que resguardam o magistrado no exercício da sua atividade. Agora, lógico que você tendo uma maior segurança no ambiente onde você trabalha, você, por extensão, você já está garantindo ao magistrado que qualquer tipo de intimidação ou ameaça, mesmo velada, né, que ocorra dentro do fórum,
né, as medidas que se tomam são imediatas, né? Com ele não tem altos e baixos, está sempre tudo azul. Veja agora mais uma explicação do juridiquês com Direitinho. Pessoal, hoje nós vamos entender o que é uma baixa de autos no juridiquês. Olha o que o pessoal na rua andou dizendo sobre isso. A decisão determina a baixa dos autos ao Ministério Público para diligências. Baixa dos autos é baixar as coisas? Eu não tenho noção, mas eu acho que assim, baixa dos autos, não sei o que você quiser. Baixar os autos, eu acho que é baixar a pena, né? Baixar pode ser adiar, né? Diminuir esses autos que eu não estou conseguindo entender. Automóveis, alguma coisa relacionada assim, não? Eu acho que pode ser baixa dos preços, alguma coisa relacionada. Gente boa, o juiz Rivaldo Pereira Neto, da comarca de Pau dos Ferros, no Alto Oeste Potiguar, me explicou que baixa de autos acontece quando o juiz determina que o processo seja encaminhado para outro órgão, como uma delegacia, por exemplo, para que seja reaberto o inquérito policial e sejam feitas novas investigações. A baixa de autos tem a finalidade de esclarecer melhor as circunstâncias do fato a ser julgado, para que o juiz possa decidir com mais precisão. Quando há baixa de autos a um órgão qualquer, esse órgão é obrigado a cumprir e devolver o processo à justiça, com as devidas providências tomadas. Ok, gente? Então até o próximo juridiquês. Tchau! No próximo bloco, transparência. Tribunal de Justiça publica folha de pagamento na internet. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi o primeiro no país a cumprir a Lei do Acesso à Informação no que diz respeito à divulgação dos salários de servidores e magistrados. Dando publicidade aos números, o Judiciário contribui para a transparência no serviço público. Nas ruas, a população se divide entre a concordância em divulgar os salários do funcionalismo público e o temor motivado pela insegurança. Acho positivo, é lícito. Já que nós somos servidores públicos, acho normal, acho positivo. Eu acho que é uma coisa que não deve ser divulgado, porque fica muito exposto. Transparência, todo mundo realmente ficar sabendo, porque o dinheiro é público. O Tribunal de Justiça divulgou no seu portal da transparência a lista com todos os valores pagos. A verba foi referente ao mês atual e incluiu remunerações, diárias, indenizações e outras vantagens. O juiz Guilherme Pinto destacou que não há no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte qualquer infração quanto ao teto constitucional. Evidentemente, algumas verbas que constam nessa relação nominal divulgada pelo Tribunal de Justiça, aparentemente poderiam estar acima do chamado teto constitucional. Eu digo aparentemente porque não se limitou, conforme eu disse anteriormente, a nossa divulgação a dizer somente qual é a remuneração dos magistrados, mas colocou todas as verbas que, naquele determinado mês, um magistrado ou um servidor veio a receber. Exemplo, o pagamento de um atrasado. Exemplo, parte ou a totalidade do 13º salário. Exemplo, o pagamento de férias e um terço de férias. Direitos garantidos a todos os trabalhadores, que o magistrado, que o servidor do Poder Judiciário também tem esse direito. E esse direito vem no contra-cheque. A publicidade das remunerações atendeu ao preceito da transparência no serviço público, segundo este juiz assessor da presidência. É um ponto positivo para o Judiciário Potiguar, que mostrou o cumprimento de todas as prerrogativas contidas em lei. Fizemos da maneira mais ampla possível, de forma nominal, individualizada, por verbas, incluindo não só a remuneração, mas outros valores recebidos, que não têm natureza remuneratória, mas recebidos pelos servidores e magistrados, a exemplo das diárias, a exemplo de indenizações, a exemplo de parcelas atrasadas que não foram pagas no tempo correto e somente agora estão vindo a ser pagas aos servidores e magistrados, de tal forma que essa divulgação ampla, acredito que cumpre muito mais até do exigido pela própria legislação, o intuito da lei, o intuito de dar transparência, o intuito de fazer com que os administrados tomem conhecimento dos atos que estão sendo praticados pela administração pública, ou seja, faz uma abertura quase que completa neste aspecto,
nesse específico aspecto que é a folha de pagamento dos servidores e dos magistrados do Poder Judiciário. A Lei do Acesso diz que cabe aos órgãos e entidades do poder público assegurar a gestão transparente da informação. E seguindo esse preceito, outras entidades do Estado e do Brasil também estão divulgando os salários de todos os servidores públicos. É o caso do governo do Estado, cujo decreto da governadora Rosalba Ciarline estipulou o 5º dia útil do mês para a publicação das remunerações dos seus funcionários. Nos primeiros dias, 90 mil acessos foram identificados no site do Poder Executivo, segundo o chefe do Gabinete Civil, Anselmo Carvalho. É uma procura bastante significativa que precisa de um suporte informático também para poder atender essa demanda. São 105 mil servidores, a gente optou nesse primeiro momento, esses primeiros 15 dias, para ir liberando paulatinamente esse volume de informações, de modo que houvesse o preparo, o suporte adequado para que as informações pudessem ser disponibilizadas à população. O melhor fiscal para as injustiças é o próprio cidadão. Veja o exemplo de hoje no quadro De Olho no Seu Direito. Eu passei no bairro das Quintas esses dias e vi aquele programa do leite e percebi que a pessoa estava meio que vendendo o leite. Eu queria saber do juiz qual a minha posição diante dessa situação, para mim poder dar tipo entrada na justiça, ou se eu posso fazer uma denúncia, coisa do tipo assim. Você deverá procurar o patrimônio, no caso a promotoria do patrimônio público aqui na comarca de Natal. É uma promotoria específica para esse tipo de fato. Se acontecer numa cidade do interior e não tenha sede de comarca, você terá que procurar o Ministério Público na comarca da cidade para narrar o fato que aconteceu. Como o promotor vai apurar? Ele vai tomar o seu depoimento, você vai comparecer à promotoria, ele vai tomar o seu depoimento, bem como de outras pessoas que presenciaram o fato, vai também se cercar de outros meios de provas documentais e provavelmente ele vai entrar com ação na justiça. Essa ação pode ser uma ação civil ou uma ação criminal, ou ambas cíveis e criminais. Se acontecer dessa pessoa que estava entregando o leite ser um servidor público, ele responde também por improbidade administrativa. Então, tudo isso será apreciado, será apurado dentro desse processo investigatório feito da maneira preambular pelo promotor de justiça, que deverá publicar uma portaria para apurar esse fato e vai colher todos os depoimentos das pessoas, das pessoas que estavam entregando, de prova de documentos, e coibir esse tipo de crime, porque nós temos conhecimento que o programa do leite é um programa de cunho social, que é uma maneira de ampliar a capacidade de proteína da família e tem que ser preservado e o cidadão tem e deve fazer essa denúncia para que isso seja coibido. Acesse mais notícias do Judiciário Estadual no site do Tribunal de Justiça ou pelo Twitter. Se tiver dúvidas ou sugestões, é só enviar um e-mail para a gente. Os endereços estão aí no seu vídeo. O TJTV de hoje termina aqui, desejando uma ótima semana para você. Até o próximo programa.